Existe um momento na vida de todo homem quando ele percebe que foi enganado. Não por uma mentira específica, mas por uma ilusão muito mais profunda, a de que o amor deveria ser suficiente para protegê-lo da crueldade humana. Você já esteve lá, naquele lugar onde suas boas intenções se tornaram armas contra você mesmo, onde sua vulnerabilidade foi transformada em munição, onde cada gesto de carinho foi catalogado como fraqueza, cada momento de abertura emocional se tornou uma porta de entrada para a manipulação. Maquiavel, há 500 anos, observou algo que a maioria dos homens ainda se recusa a aceitar: que existem pessoas que veem a bondade não como virtude, mas como oportunidade, que enxergam a generosidade não como nobreza, mas como ingenuidade explorável, e que transformam o amor em um campo de batalha, onde apenas um lado conhece as regras do jogo. O filósofo florentino não escreveu O Príncipe para ensinar tirania, mas para revelar uma verdade brutal sobre a natureza humana, que o poder não corrompe as pessoas, apenas revela quem elas sempre foram. E em relacionamentos tóxicos, o poder está sempre em movimento, sempre sendo redistribuído, sempre sendo usado como arma. Mas aqui está o segredo que 95% dos homens nunca descobrirão. Maquiavel não ensinou apenas como reconhecer o jogo. Ele ensinou como não jogar, como construir uma fortaleza interior tão sólida que nenhuma manipulação pode penetrar, como desenvolver uma indiferença tão estratégica que desarma qualquer tentativa de controle emocional. Não estamos falando de se tornar frio ou cruel. Estamos falando de algo muito mais sofisticado, de aprender a amar a si mesmo com tanta intensidade que nenhuma toxicidade externa consegue contaminar sua paz interior, de desenvolver uma transparência tão seletiva que você se torna simultaneamente vulnerável e invulnerável. Este não é um manual de vingança, é um tratado sobre soberania pessoal, sobre como um homem pode manter sua humanidade intacta enquanto navega pelas águas turbulentas da manipulação feminina. Sobre como transformar cada tentativa de controle em uma oportunidade de fortalecer sua própria autonomia. Porque, no final, o verdadeiro poder não está em controlar os outros, está em ser tão completo em si mesmo que ninguém mais pode te controlar. O paradoxo do amor próprio. Por que Maquiavel sabia que quem se ama não pode ser controlado? Maquiavel descobriu algo que os psicólogos modernos levaram séculos para compreender: que a manipulação só funciona quando existe um vazio interior esperando para ser preenchido. Quando o homem busca validação externa, ele inconscientemente entrega as chaves de sua felicidade para quem estiver disposto a manipulá-las. O amor próprio autêntico não é narcisismo. É algo muito mais perigoso para quem quer te controlar. É a capacidade de estar completo, independentemente da aprovação alheia. É olhar no espelho e reconhecer um homem que não precisa de ninguém para se sentir valioso, mas que escolhe compartilhar sua vida por abundância e não por carência. Pense na última vez que você se sentiu manipulado emocionalmente. Analise friamente qual necessidade interna estava sendo explorada. Era a necessidade de se sentir desejado, de se sentir importante, de provar seu valor como homem. Toda manipulação bem-sucedida identifica primeiro uma ferida emocional e depois oferece o remédio envenenado. Maquiavel observou que os príncipes mais facilmente controlados eram aqueles que dependiam da aprovação popular para governar. Eles se tornavam reféns de suas próprias inseguranças, fazendo concessões cada vez maiores para manter a ilusão de serem amados. O mesmo acontece em relacionamentos tóxicos. Quanto mais você precisa ser amado, mais vulnerável você se torna à chantagem emocional. O homem que verdadeiramente se ama desenvolve uma indiferença natural às tentativas de manipulação. Não porque seja insensível,
mas porque sua fonte de validação é interna e inabalável. Quando alguém tenta usar lágrimas para controlá-lo, ele sente compaixão genuína, mas não culpa. Quando tentam usar sexo como moeda de troca, ele reconhece o jogo sem se sentir rejeitado. Esta é a alquimia do amor próprio. Transformar cada tentativa de manipulação em confirmação de sua integridade. Cada teste emocional se torna uma oportunidade de demonstrar para si mesmo que sua paz interior não está à venda. Cada drama desnecessário se torna um lembrete de quão longe você evoluiu. O paradoxo é que quanto mais você se ama, mais atrativo você se torna para pessoas saudáveis e menos interessante para manipuladoras. Porque pessoas tóxicas são como vampiros emocionais. Elas precisam de vítimas dispostas a sangrar. Um homem que se ama completamente não oferece esse tipo de vulnerabilidade. Maquiavel sabia que o verdadeiro poder começa com a autossuficiência emocional. Não a frieza, mas a capacidade de amar profundamente sem se perder no processo. De se entregar completamente sem se tornar dependente. De ser vulnerável por escolha e não por necessidade. A máscara da vulnerabilidade, como usar a transparência seletiva como escudo. Existe uma arte perdida que Maquiavel dominava e que poucos homens modernos compreendem: a vulnerabilidade estratégica. Não se trata de ser falso ou manipulativo, mas de entender que nem toda pessoa merece acesso total à sua alma. Que a intimidade verdadeira é um privilégio que deve ser conquistado, não um direito automático. A mulher tóxica possui um radar sofisticado para detectar inseguranças masculinas. Ela estuda suas reações, cataloga suas feridas, mapeia seus pontos fracos com a precisão de um estrategista militar. Cada momento de abertura emocional genuína se torna informação que pode ser usada contra você no futuro. Cada confissão de medo ou dúvida vira munição para chantagens emocionais posteriores. Mas Maquiavel ensinou algo revolucionário. Você pode ser transparente sobre coisas que não te machucam e misterioso sobre aquilo que realmente importa. Pode compartilhar vulnerabilidades superficiais, enquanto protege suas feridas mais profundas. Pode criar uma intimidade aparente que satisfaz a necessidade dela de te conhecer, sem entregar as chaves do seu reino interior. Esta não é desonestidade, é sabedoria. É reconhecer que algumas pessoas usam sua honestidade como arma contra você, que transformam seus momentos de fraqueza em ferramentas de controle, que veem sua abertura emocional não como um presente, mas como uma oportunidade de dominação. O homem maquiavélico desenvolve camadas de intimidade. Ele pode falar sobre os seus sonhos profissionais sem revelar os seus medos de inadequação. Pode compartilhar histórias da infância, sem expor os traumas que ainda o assombram. Pode demonstrar carinho, sem confessar o quanto precisa ser amado. Cada camada é um teste. Como ela usa essas informações? Para se conectar ou para controlar? A transparência seletiva funciona como um espelho psicológico. Pessoas saudáveis recebem sua vulnerabilidade com cuidado e reciprocidade. Pessoas tóxicas imediatamente tentam transformá-la em vantagem. A forma como alguém reage às suas pequenas aberturas emocionais revela exatamente quem ela é e quanto acesso merece ter à sua vida interior. Maquiavel sabia que o poder real está na capacidade de se revelar gradualmente, mantendo sempre algo em reserva. Não por paranoia, mas por autopreservação inteligente. Porque um homem que entrega todo de uma vez não tem mais nada para dar. E pessoas manipuladoras rapidamente perdem o interesse em quem já foi completamente conquistado. A máscara da vulnerabilidade não esconde quem você é. Ela protege quem você está se tornando. Permite que você ame profundamente, sem se tornar refém. Que se conecte autenticamente, sem se perder no processo. Que seja humano, sem ser vítima. Se você está reconhecendo padrões tóxicos em sua vida e quer aprender mais estratégias psicológicas profundas para proteger sua paz interior,
Deixe um comentário falando sobre a sua experiência com esse tipo de situação. Eu criarei conteúdos específicos sobre como desenvolver essa fortaleza emocional que nenhuma manipulação consegue penetrar. O príncipe interior, construindo fronteiras invisíveis que nenhuma manipulação pode atravessar. Maquiavel escreveu sobre a arte de governar territórios externos, mas sua sabedoria mais profunda estava na compreensão de que todo homem deve primeiro aprender a governar seu próprio reino interior, porque aquele que não consegue estabelecer fronteiras em sua própria alma, inevitavelmente se tornará súdito no reino de outra pessoa. As fronteiras invisíveis não são muros de frieza ou indiferença, são limites energéticos que definem onde você termina e onde o drama dos outros começa. São a capacidade de sentir compaixão sem absorver toxicidade, de oferecer apoio sem se tornar responsável pela felicidade alheia, de amar profundamente sem se perder no processo. A mulher manipuladora possui uma habilidade quase sobrenatural de dissolver fronteiras masculinas. Ela usa lágrimas como ácido emocional, derretendo sua resistência. Transforma suas tentativas de estabelecer limites em evidência de que você não a ama o suficiente. Faz você se sentir culpado por proteger sua própria sanidade mental. E, gradualmente, sem que você perceba, ela se torna a rainha de um reino que deveria ser exclusivamente seu. O príncipe interior desenvolve o que Maquiavel chamaria de virtu, não virtude no sentido moral, mas a capacidade de adaptar suas respostas às circunstâncias sem perder sua essência. Ele pode ser carinhoso sem ser permissivo, firme sem ser cruel, compreensivo sem ser manipulável. Cada situação exige uma resposta diferente, mas o núcleo permanece inabalável. Estas fronteiras invisíveis se manifestam de formas sutis, mais poderosas. É a capacidade de ouvir um drama sem se sentir obrigado a resolvê-lo, de receber uma provocação sem reagir emocionalmente, de ser acusado injustamente sem se justificar desesperadamente. É o poder silencioso de manter sua paz interior independentemente do caos externo. Maquiavel observou que os governantes mais eficazes eram aqueles que conseguiam separar suas emoções pessoais das decisões estratégicas. O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos. O homem que consegue amar sem se tornar escravo emocional possui um poder que nenhuma manipulação consegue quebrar. O príncipe interior não precisa anunciar suas fronteiras. Elas são sentidas, não explicadas. São comunicadas através de ações consistentes e não de palavras vazias. Quando você para de se justificar, de se explicar, de tentar convencer alguém de seu valor, você automaticamente estabelece um perímetro energético que pessoas tóxicas instintivamente respeitam. Esta soberania pessoal cria um fenômeno fascinante. Quanto mais sólidas suas fronteiras internas, mais as pessoas certas se sentem seguras para se aproximar e mais as pessoas erradas naturalmente se afastam, porque manipuladores são como predadores. Eles sentem a força de sua presa antes mesmo de atacar. O reino interior bem governado não exclui o amor, ele o purifica. Remove a necessidade, a carência, o desespero, deixando apenas a escolha consciente de compartilhar sua vida com quem verdadeiramente merece esse privilégio. A retirada estratégica, quando o verdadeiro poder está em não jogar o jogo. Existe uma sabedoria milenar que Maquiavel compreendeu profundamente e que poucos homens modernos conseguem aceitar. Às vezes, a vitória mais absoluta é simplesmente se recusar a entrar na batalha. Não por covardia, mas por uma compreensão superior de que alguns jogos são projetados para que você perca, independentemente de quão bem jogue. A mulher tóxica é uma mestra em criar jogos onde ela sempre vence. Se você reage, você é agressivo. Se não reage, você é insensível. Se tenta explicar, você é defensivo. Se permanece em silêncio, você é passivo-agressivo. Cada movimento que você faz dentro do tabuleiro dela fortalece a posição dela e enfraquece a sua. A única jogada vencedora é não jogar.
Maquiavel observou que os generais mais sábios eram aqueles que sabiam quando evitar uma batalha, que compreendiam que preservar suas forças para lutas que realmente importavam era mais valioso do que vencer escaramuças insignificantes. O mesmo princípio se aplica aos relacionamentos tóxicos. Sua energia emocional é um recurso finito e precioso demais para ser desperdiçado em gramas fabricados. A retirada estratégica não é fuga. É uma demonstração suprema de autocontrole e inteligência emocional. É a capacidade de reconhecer quando uma situação foi projetada para drenar sua energia vital e escolher, conscientemente, preservar sua paz interior. É entender que nem toda provocação merece resposta. Nem todo drama merece sua participação. Esta retirada se manifesta de formas sutis, mas devastadoramente eficazes. É um silêncio eloquente diante de uma acusação infundada. É a calma imperturbável quando ela tenta criar uma crise emocional. É a capacidade de sair fisicamente de um ambiente tóxico sem explicações ou justificativas. É o poder de simplesmente não estar disponível para jogos psicológicos. O que acontece quando você para de jogar? É fascinante. O jogo perde todo o sentido. A manipulação só funciona quando existe uma vítima disposta a ser manipulada. Quando você remove sua energia da equação, todo o sistema de controle dela desmorona. Ela pode continuar tentando provocar reações, mas está essencialmente gritando no vazio. Maquiavel sabia que o verdadeiro poder não está em vencer todas as batalhas, mas em escolher quais batalhas vale a pena lutar. Um homem que compreende isso desenvolve uma serenidade quase sobrenatural. Ele pode observar o caos ao seu redor, sem se sentir compelido a participar. Pode testemunhar dramas emocionais sem se tornar ator no espetáculo. A retirada estratégica é também um ato de compaixão, tanto por você quanto por ela. Porque quando você para de alimentar padrões tóxicos, você força a outra pessoa a confrontar suas próprias questões sem ter você como bode expiatório. Você remove o espelho distorcido que permite que ela evite olhar para si mesma. Esta é a liberdade final que Maquiavel oferece. A compreensão de que você sempre tem o poder de escolher onde investir sua energia vital e que, às vezes, a escolha mais poderosa é simplesmente caminhar em direção à sua própria paz, deixando o drama para trás como uma tempestade distante que não pode mais te tocar. O segredo que 95% dos homens nunca usarão não é uma técnica ou estratégia específica. É uma revolução interior completa. É a compreensão de que você não precisa ser amado por todos para ser valioso, que você não precisa salvar ninguém para ser herói da sua própria história, que você não precisa tolerar toxicidade para provar sua capacidade de amar. Cada um dos princípios que exploramos, o amor próprio inabalável, a vulnerabilidade estratégica, as fronteiras invisíveis, a retirada consciente, são facetas de uma única verdade luminosa: que um homem completo em si mesmo é imune à manipulação, não porque seja insensível, mas porque sua fonte de felicidade é interna e inesgotável. Esta transformação não acontece da noite para o dia. É um processo de alquimia pessoal, onde cada experiência tóxica se torna matéria-prima para forjar uma versão mais forte e sábia de você mesmo. Cada tentativa de manipulação que você reconhece e neutraliza é uma vitória silenciosa que ninguém pode tirar de você. O mundo está cheio de homens que entregaram seu poder para pessoas que não mereciam nenhum fragmento de sua energia vital. Homens que confundiram amor com submissão, generosidade com fraqueza, vulnerabilidade com disponibilidade total. Você não precisa ser um deles. Maquiavel nos deixou um presente: a compreensão de que podemos amar profundamente sem nos perder, ser vulneráveis sem ser vítimas, ser generosos sem ser explorados.
Podemos manter nossa humanidade intacta enquanto desenvolvemos uma sabedoria que nos protege dos predadores emocionais. O homem que aplica estes princípios não se torna frio ou calculista, ele se torna algo muito mais perigoso para quem quer controlá-lo. Ele se torna livre. E um homem verdadeiramente livre é a força mais transformadora que existe, tanto para si mesmo quanto para todos que têm o privilégio de conhecê-lo. Esta é sua herança maquiavélica. Não o poder sobre os outros, mas o poder sobre si mesmo. Não a capacidade de manipular, mas a imunidade à manipulação. Não a frieza emocional, mas a soberania absoluta sobre o seu próprio reino interior. Use-a com sabedoria. Se esta jornada de autoconhecimento e transformação interior ressoa com sua alma, se você busca mais conteúdos que mergulhem nas profundezas da psique masculina e da sabedoria ancestral, inscreva-se no canal Refúgio da Alma. Aqui, continuamos explorando os territórios mais profundos da experiência humana, transformando questionamentos em clareza e dor em sabedoria. Sua evolução interior é nossa missão.